Muito bom, muito bom. Fala pra gente, meu bem, que novidade é essa? Que tanto de precatório é esse? Pois é, coisa boa. A gente tem que trazer notícia boa, né? Isso, Trazer repete notícia pra boa. gente. Então tem um precatório de 1.700 para chegar pro bolso de quem? Dos trabalhadores que moveram o processo correto. Então isso é o que acontece. Na época da pandemia, quando teve um problema de caixa da Previdência, teve uma alteração na Constituição Federal e esta alteração mudou um pouquinho a forma de pagamento de RPV e precatório. O que é RPV? É requisição de pequeno valor. Tá. Primeiro é o seguinte, você tem que ter processo aberto. Você precisa de processo judicial, porque é só depois que o processo termina, e aí é processo contra a autarquia, processo contra o Estado, contra o município, contra a União. São processos judiciais contra o ente Estado, tá certo? Independentemente se for município, Estado e União, autarquias, etc. Então, depois que terminou o processo, e se você for vencedor, obviamente, né? Como é que, por exemplo, o INSS, que é o caso que nós vamos tratar aqui agora, como é que o INSS paga? De duas formas. Ou ele vai te pagar de RPV, requisição de pequeno valor, que são valores até 60 salários mínimos, tá certo? Então, R$72 mil hoje, mais ou menos. Ah, mas já ajuda, hein? Opa! É requisição de pequeno valor, mas olha, pequeno é relativo, verdade, né? É verdade. Relativo. Isso aí ajuda bem. E a requisição de pequeno valor paga antes, paga rápido. Paga em 60 dias. É rápido. Só que essa requisição de pequeno valor estava retida em razão de duas coisas. Desta emenda constitucional que eu falei e também da falta de caixa. Aí, esse é o grande pulo do gato e a notícia que a gente veio trazer. Agora, essa semana, ou no finalzinho da semana passada, o Conselho Nacional de Justiça, o tal do CNJ, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, que administra inclusive o pagamento dos precatórios, o CNJ liberou essa grana de 1,7 bi para cair no bolso de quem tem direito a receber os tais RPVs. Tá, então liberou é porque tem o dinheiro. Tem o dinheiro. Vai pagar, já Vai tá pagar. separado lá o dinheiro. Está separado, inclusive, pelos tribunais. Se você olhar a ordem de pagamento, tem lá, o TRF1 vai receber X milhões, o TRF2, TRF3, 4, independentemente daquele TRF, da parte do Brasil, todos receberão proporcionalmente os valores que estão atrasados. Ok, então explica aí, mas estamos falando de precatório. Eu acho que é legal explicar o que é um precatório, por que chegou nesse momento e qual a necessidade que a pessoa tinha de ter entrado com o processo para poder receber isso. É direito, tinha que ter sido pago lá atrás e não foi. Por que não foi pago? Eu vou dizer um pouco mais da realidade nossa aqui, tá? Do ABC. Tá? Estamos falando de ABC em off. Sim. No ABC, a grande maioria das ações são ações acidentárias. O que são ações acidentárias? Você, Anderson, está trabalhando e aí você ou sofre um acidente de trabalho ou tem uma doença profissional. Porque você está, eventualmente... aquele acidente que a gente tratou da Braskem aqui há pouco tempo atrás, lembra? Da explosão e tal. Vamos supor que não tivesse óbito, mas tivesse uma lesão. O INSS ele tem a obrigação de indenizar essa pessoa. Então ele entra com uma ação acidentária, que é o chamado B94. Ação acidentária é quando a pessoa tem uma doença ou acidente de trabalho ligado diretamente ao trabalho. Mas isso na esfera administrativa ainda. A esfera administrativa não paga. Esse é o problema. Ah, caramba. Mas tinha que pagar. Tinha que pagar. Se você, Anderson, bater na porta do INSS, o perito, via de regra, não vai nem olhar para você. Nem olhar. E o que você faz? Você pega esta negativa, fala, olha, o seu juiz, bate na porta do judiciário e fala, seu juiz, eu fui no INSS lá buscar a indenização que eu tenho direito porque eu sou segurado, eu recolho o INSS, meus impostos estão em dia, tá tudo certinho, mas o INSS me negou. E aí eu estou pedindo este benefício judicialmente. Então você precisa ter entrado com uma ação judicial, e aí a ação judicial tem todo aquele trâmite de fazer perícia. Quem vai agora é um perito do próprio juiz, não é um perito do Estado, do INSS, um perito particular da pessoa, não. É um perito do juiz, ele vai auferir. Será que realmente o Anderson sofreu aquele acidente de trabalho? Será que essa doença profissional que o Anderson está alegando realmente tem relação com o trabalho? Vamos fazer uma vistoria lá onde o Anderson trabalha. Vamos dar uma olhada nos laudos, vamos dar uma olhada nos exames. Pede mais exame. Anderson, eu quero uma outra tomografia, eu quero uma outra ressonância. Traz para mim. Aí o juiz é que dá toda essa coordenada. Vai coordenando. Tá. E quem é o braço do juiz é o perito, de confiança dele. Okay.
Aí tem aquela coisa, às vezes marca audiência, às vezes vai perícia, às vezes as partes impugnam, tem contestações 1000, etc. E no final da história o processo vai para a primeira, segunda, terceira, quarta, sétima, oitava instância, vai até São Paulo, Brasília, depois volta para cá. E quando volta para cá, o processo tem aquela coisa de trânsito em julgado. Processo que acabou, transitou em julgado. Tem um carimbão, trânsito em julgado. Quando transitou em julgado, porque ele passou nas 3 instâncias, aqui em São Bernardo, São Paulo e Brasília, como é que é feito o pagamento? O pagamento é feito através desta ordem chamada precatório. E tem muita gente nessa lista aí para receber? Nossa Senhora, é insano, é bizarro. A lista é interminável, porque todos os dias tem processo sendo movido, ajuizado, etc. É insano. Entendi. André, fica à vontade aí para interferir. A minha pergunta é, doutor Cleiton, esses precatórios, a gente sempre ouve dizer de precatórios em ações, tá? Esses são recentes. Não, na verdade o que acontece? Esses são de processos movidos bem lá atrás, mas cuja ordem de pagamento agora é recente, é de 2021 para agora, e que não foi pago. O RPV, essa liberação desse crédito de 1,7 bilhão, que o Anderson arredondou para 2 bilhões, porque ele vai colocar uma grana também para ajudar o Estado aqui, esse 1,7... Quase 2. Quase 2. Isso é de ordem de pagamento de RPV que estava retida, essa hora estava retida em 2021, 2022. Então o pessoal não estava recebendo. Agora liberou e vai receber regularmente. Então a ordem de pagamento é pretérita, mas começa a receber agora. E para acidentes? A verdade é o seguinte, para todas as pessoas que moveram, né, processo contra o INSS e que têm esse direito, seja de acidente de trabalho, seja pensão, seja aposentadoria, são processos de RPV que foram movidos contra o INSS dos benefícios de forma geral, tá? De todos os benefícios. Eu citei a parte da ação acidentária aqui, porque a ação acidentária é o maior número de ações que normalmente estão transitando, tá? Mas a aposentadoria, pensão por morte, benefício de doença, também vai ser tudo liberado. Agora, então tá, eu tenho um processo, aí faz muito tempo, talvez eu nem tenho, tanto contato diário com quem estava movendo. Como é que as pessoas podem ir atrás? Devo estar nesse bolo aí de benefícios. Tá, essa é uma pergunta extraordinária, André, e eu vou te explicar por quê. Porque às vezes passa muito tempo, doutor, e a pessoa perde o contato até com o advogado dela. Perde o contato. E aí ela tem que tomar 2 cuidados. O primeiro deles é o seguinte, que muitas vezes tem os grandes espertalhões que vão entrar em contato com esta pessoa que perdeu o contato com o advogado, que não está acompanhando com o processo, e vão oferecer uma fraude para elas. Quer dizer, a pessoa que moveu o processo esqueceu, mas o golpista não esquece nunca. Não, porque o golpista, ele entra no site do Tribunal de Justiça e ele coloca lá, Andréa Brock, e vê lá, Andréa tem direito a receber. Aí ele coloca lá o telefone da Andréa Brock. Aí ele manda um WhatsApp para Andréia e fala, Andréia, eu sou fulano de tal, seu advogado, lembra que entrou com processo e tal? Escuta, tem um valor para você receber aqui, mas tem uma taxa que você tem que me pagar para receber o valor na frente de todo mundo. Essa taxa é 6.527,32. Os picaretas falam até o percentual, assim, depois 2 casas depois da vírgula, assim, as questões centavos. Que é para dar credibilidade, né? Meu Deus. Aí, André, credibilidade ao golpe, olha isso, né? André vira e fala assim, não, é verdade, olha só, meu advogado faz sempre que eu não falo e tal. Escuta, doutor, me dá a sua conta aqui, ou me dá o boleto bancário, onde é que eu faço o pagamento, eu quero liberar. Andréia olha para os 72 mil reais, que são os 60 salários mínimos, fala, eu vou pagar só 6? Eu vou pagar agora. E é onde cai na fraude, e é onde cai no golpe. Então, assim, essa pergunta é importante, porque, Andréia, nessa hipótese que a gente está falando, né? Você tem que entrar em contato com o seu advogado nos canais que você falava, tem que ir no escritório dele, porque o golpista não tem escritório, não pode clicar nos links que ele vai te mandar, né? Clica no link aqui que você vai entrar direto num Pix, etc. Não clica no link, porque isso é golpe. Golpe, golpe, golpe. E aí como é que você vai receber? Entre em contato com o seu advogado para receber. Tá? Entre em contato. O advogado não existe mais, mas o processo tem um advogado.
Então vai em outro advogado para poder consultar. Essas informações estão públicas no próprio site do Tribunal de Justiça ou no site do TRF. Tudo isso é disponível para a pessoa não cair nesse golpe. E aí informa no processo número de conta, número de agência, etc. e recebe o pagamento. Tá? Ok. Então, mesmo que você não tenha mais contato com aquele advogado que começou a mover a ação, um outro advogado consegue solucionar isso para você. Pode consultar, pode olhar, pode ver e pode, inclusive, entrar em contato com o colega. Às vezes o advogado muda de endereço, muda de cidade, etc. Mas entra em contato com o colega e fala, escuta, estou com um cliente seu aqui, olha, vou te colocar em contato com ele. Às vezes a pessoa já faleceu, o próprio dono do processo faleceu, mas os filhos estão, a esposa está, etc. E faz esse link. A ideia é exatamente essa, né? Não cair no golpe, ter a proteção para não cair no golpe. Aliás, olha que absurdo. Os golpes estão acontecendo, inclusive, nesse desenrola que o governo lançou agora. Sim. Nós estamos falando de dívida de R$100. Tá. O desenrola todo é de R$100 e tem golpista sacando R$100 das pessoas. O cara já está enrolado, ainda se enrola ainda mais com golpe, né? Ainda mais com golpe. Aí fica mais enrolado ainda. Mas olha, então vamos reforçar então. Tem esse dinheiro para receber, só vai receber quem tem processo transitado em julgado. Sim. Você já disse que é muita gente que está nessa situação. Sim. E é um valor para ser recebido no curto prazo, é isso? Prazo. É agora. 60 dias. 60 dias. 60 dias. Essa é a previsão. O que a pessoa tem que fazer? Procure o advogado que entrou com o processo. Exatamente. Procure o advogado, se informa, dá o número da conta direto para a pessoa física do advogado, não caia no golpe de WhatsApp, não caia no golpe de... ligue na central telefônica. Mas não tem mais burocracia, só com essa ferramenta que o advogado vai executar, ele vai fazer com que o dinheiro entre na conta. Exatamente. E quanto a pessoa tem para receber, ela vai consultar o advogado também. Vai, consulta, porque isso é individual, é particular de cada um. Como diz o caipira, vareia, né? Vareia, né? Cada um vai receber, não significa... Mas, em alguns casos, pelo volume que você está falando, podem ser valores significativos. Sim, então, né? sim. É sempre lembrar o seguinte, o RPV, que é o teto de 60 salários mínimos, e acima do teto é o tal do precatório, que muda o nome, muda um pouco as condições de pagamento, os valores, obviamente, mas a ideia central, o conceito é exatamente o mesmo. Mas eu não entrei com processo. Tem que entrar. Se não entrar, não vai receber. Se não entrar, não vai receber, porque não tem um processo transitado em julgado. Não tem um perito judicial que auferiu realmente se você tem ou não um problema naquele exemplo que a gente usou. Então precisa ter uma peritagem para aferir certinho se você tem, uma decisão judicial que vai confrontar aquela decisão administrativa do INSS lá atrás, que o perito falou que você não tinha nada. Pô, Anderson, você está sem braço, que o senhor foi sem trabalho. Você tá bom para trabalhar, não tem nada. Então tudo isso vai ser configurado e mostrado no processo judicial. Tá. E quem não entrou com processo ainda dá tempo de entrar? Dá tempo, a legislação dá respaldo a qualquer momento. A pessoa tem que ter aquela capacidade ela tem que ter aquela contribuição do INSS, aquela capacidade para poder entrar com os processos, tá certo? Sim. Não dá para poder entrar com o processo se eu não contribuo para o INSS há 12 meses, há 15 meses, há 20 meses. Então, aquela capacidade de contribuinte tem que haver. E aí entra com o processo. Procure um bom advogado, obviamente, um advogado especializado nessa área de direito previdenciário, e aí entra com o processo normal. Isso é importante. Muito bem, muito importante. Bem. Tá bom. Algo a arrematar nessa questão? Não. É só isso? Mais alguma orientação? Não, é só isso mesmo. Né? Notícia boa. Notícia boa. Dinheiro entrando.